Você já se perguntou o porquê que sempre que você vai praticar algum ato da sua vida que é importante, eles exigem que você apresente ou uma certidão de nascimento atualizada, ou de casamento, ou dependendo da situação, um inventário, por exemplo, a certidão de óbito? Pois essa é uma dúvida muito comum aqui no canal, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para trazer à tona algumas situações em que geralmente são exigidas, né, essas certidões atualizadas, bem como mostrar quais as informações mais comuns de serem alteradas ao longo da nossa vida. Mas o ponto-chave que você tem que entender a partir de agora é que a certidão ela deve acompanhar, refletir o status atual da pessoa. E é comum, tá, que ao longo da nossa vida sejam praticados diversos atos. Haja, por exemplo, um reconhecimento de paternidade, uma alteração de nome, um casamento, um divórcio, ou seja, são muitas variáveis. Então essas certidões, elas precisam ser atualizadas para comportar todas essas variações, essas alterações que ocorrem na nossa vida. Isso tudo para evitar golpes, evitar fraudes. E quer ver uma situação que é bem comum, que se você não cuidar você cai num problemão, é a compra e venda de um imóvel. Imagina que você vai comprar um imóvel, um terreno lá no interior, tá? E o vendedor, ele chega para você e fala: não, eu sou solteiro, meu amigo, pode comprar que não tem problema algum, e apresenta para você a certidão de nascimento antiga. Aí você lá, todo animado, acaba comprando. E depois de alguns meses, vem a surpresa, vem uma intimação. E a surpresa maior é que você descobre que o rapaz era casado no regime de comunhão universal de bens. Ou seja, foi comprado um imóvel sem anuência do outro dono, né? No caso da esposa. Ou o rapaz é interditado e ele não pode fazer a venda daquele imóvel porque ele sofre alguma incapacidade civil. Então você viu que com esse simples exemplo, você nem daria entrada ali para prosseguir com a negociação, você já descartaria. Por isso que é importante sempre ter documentos atualizados. E para facilitar toda essa explicação que eu estou passando para você, nada melhor do que mostrar, né, todas as certidões, até porque é comum as pessoas elas não conhecerem a aparência de uma certidão de inteiro teor, de breve relato, uma certidão com averbação, ou uma certidão de inteiro teor reprográfica. Ou seja, são muitas variações e é confuso mesmo. Por isso que nesse vídeo você vai ver cada uma delas. E é claro que se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe com amigos e familiares. Então bora para a tela do computador. Bom, e a primeira imagem que nós vamos analisar é da certidão de nascimento no formato breve relato. E a primeira observação que eu faço, que é importante você saber, é que existem basicamente dois formatos de certidões: a certidão em breve relato e a certidão em inteiro teor, que nós vamos ver logo logo. A certidão em breve relato que você está vendo aqui na tela, ela basicamente consta as informações obrigatórias do registro, ou seja, é um resumo com as informações mais importantes do registro. Então é só pensar assim, ó, breve resumo, resumo de um relato, tá bom? Então pense dessa forma que daí você já vai conseguir linkar para essa certidão breve relato. Já a certidão inteiro teor, não, é um documento muito mais completo, porque consta a história, de fato, do que ocorreu durante esse registro, como é que foi feito, por quem, quando. Então tem toda uma historinha, mas fique tranquilo que a gente vai ver logo logo. E já aproveitando, inclusive eu já gravei uma série de vídeos aqui no canal mostrando como emitir a certidão de nascimento, casamento e óbito online, utilizando o site registrocivil.org, que é o mesmo site utilizado por todos os cartórios basicamente do Brasil. Então é um site confiável. Eu vejo muitas pessoas perguntando, né, a respeito da confiabilidade, mas basta você ir em um cartório que eles vão indicar esse site. E uma informação importante é que nesse site somente é possível emitir a certidão nesse formato, tá? Breve relato. Você não consegue a certidão de inteiro teor. Então é a certidão mais comum, né? Utilizada no dia a dia, então é a que eles disponibilizam no sistema. E a segunda observação que eu faço é que, apesar desses documentos eles não terem um prazo de validade, é normal que seja solicitada essa certidão atualizada com no máximo 90 dias. Isso porque a gente vai ver agora que tem algumas informações que elas são passíveis de alteração.
ao longo da vida, é normal, tá? Então é importante para algumas situações, por exemplo, vai dar entrada num casamento, você precisa ter a certidão de nascimento atualizada, vai comprar um imóvel, precisa ter a certidão de nascimento atualizada. Então tem alguns atos que são importantes na nossa vida que precisa comprovar que o documento ele é atualizado, ou seja, que você não tem nenhum impedimento para realizar aquele ato. Então vamos lá. Basicamente, ó, vou dar um zoom agora. Tudo que é informação referente ao cadastro de uma pessoa, isso não é alterado, tá? Por exemplo, o CPF de uma pessoa não é alterado. A partir do momento que é gerado o número de CPF, vai ficar para a vida, né? Se você descer aqui, ó, tem essas informações de RG, PIS, passaporte. Isso são informações que serão inseridas ao longo da sua vida. A partir do momento que você tirar o RG, né, emitir o RG, o passaporte, também você vai ter um número único. Você tirar o seu título de eleitor. Então vão ser informações que vão ser inseridas, elas não são necessariamente passíveis, né, de alteração, mas elas vão ser inseridas nesse documento ao longo da sua vida. Agora, informações referentes à qualificação da pessoa, por exemplo, nome da pessoa. O nome pode ser alterado com a mudança de gênero, né? Sai do masculino para o feminino, ou do feminino para o masculino, ou o reconhecimento de paternidade, a parte aqui de filiação, que consequentemente também há, né, a inserção dos avós. Então essas informações, elas basicamente são passíveis de alteração. Agora a segunda imagem que eu trouxe aqui para a gente analisar já é da certidão de nascimento, só que ela é inteiro teor. E olha só, a certidão em inteiro teor, ela também tem dois formatos, né? Ela pode ser tanto digitada quanto a reprográfica. É muito comum, principalmente antigamente, que eles escreviam isso no livro de assento ali do registro civil. E daí, com o passar do tempo, com a digitalização, né, com o avanço tecnológico, eles começaram a digitar todas essas informações aqui para evitar qualquer tipo de equívoco. Mas quando você vai dar entrada, por exemplo, um pedido de cidadania, eles exigem que você apresente a certidão em inteiro teor, a reprográfica, tá bom? Que é basicamente o que foi registrado no dia. Então, se você verificar, ó, é uma historinha. Consta toda uma historinha, ó, sendo avós paternos, né, brasileira, 24 anos, então tem todas as informações aqui, uma historinha mesmo. Já a certidão de casamento, eu trouxe aqui ela em breve relato. Você vê que praticamente é o mesmo formato, né, a certidão de nascimento, casamento e a óbito que a gente vai ver a seguir. Ela, em breve relato, é basicamente as mesmas informações. E é claro que eu trouxe logo aqui em seguida a certidão de casamento com a verbação de divórcio, só para você saber como que é a aparência dela. Olha só, já aparece logo aqui em cima no título, né? Certidão de casamento com a verbação de divórcio, porque é um dos atos que é mais comuns, digamos assim, de ocorrerem a alteração. E por último, a certidão de óbito. E a certidão de óbito, muitas pessoas falam, mas se a pessoa morreu, para que eu vou precisar mostrar uma certidão de óbito atualizada, sendo que a pessoa morreu, já não tem mais nenhuma mudança de status dessa pessoa, mas pode ser que ocorra, tá, em situações excepcionais, um reconhecimento de um filho após o falecimento do pai. E eu já presenciei situações assim, tá? Numa época que eu atuei em um escritório, a gente já pegou um caso desse e realmente houve um reconhecimento e a gente teve que fazer a alteração desse documento. E no caso, o filho, ele também teve que fazer a alteração do seu registro, né, da certidão de nascimento e a de casamento, porque era já uma pessoa casada. Bom, então aqui eu trouxe as informações mais importantes sobre as certidões, espero que você tenha entendido esses formatos, apesar de serem bem confusos, espero que da melhor forma eu consiga ter esclarecido esses pontos para você, e eu vou deixar na tela 2 vídeos para você assistir. O primeiro eu falo como tirar cópia da declaração de imposto de renda, e o segundo, como declarar que você é isento de imposto de renda. Então basta clicar em um deles e assistir.